Aula número 11, moldes e corte de material do estojo sem pence. Estou aqui com o molde dos espelhos. A gente vai cortar uma vez no material principal, uma vez na arte e 2 vezes no forro. Temos aqui o molde do EVA. Esse EVA é para estruturar os espelhos. Cuidado para não confundir os moldes. Esse terceiro molde é o molde da divisória. A gente vai cortar 2 vezes no EVA e 2 vezes no forro, ó. Espelho, EVA, divisória. Eles são praticamente iguais, só são um pouquinho menor que o outro. Temos aqui o quarto molde, que é o molde do estruturador, que a gente vai cortar no papelão couro. Pronto, atenção para não confundir os moldes. Esse é o molde da trava. A gente vai cortar uma vez no material principal, uma vez no nylon e uma vez no forro. Esse é o molde do canal do zíper. Mesma coisa, material principal, nylon e forro uma vez. Se você não quiser fazer a emenda do molde, você pode cortar essa medida aqui, 57,5 por 6. Mas se quiser, pode emendar que vai bater a mesma medida. Aqui já recortei tudo. Todos os moldes. São 4 moldes semelhantes, mas todos têm a descrição neles. O maior, a gente vai cortar. Ó, veja que o molde do EVA é um pouquinho só menor para a gente estruturar os espelhos. O molde da divisória é ainda menor e o do estruturador é bem pequeno. Pronto, vou começar fazendo a emenda do molde do canal do zíper. Se não quiser fazer essa emenda, quiser cortar direto na sua base de corte, você corta essa medida que tem no molde, tá ali descrito, 57,5 por 6. Pronto. Agora eu vou começar pelos espelhos, mostrando os cortes. Espelhos. Cortei uma vez no material principal, que é o Facto Duna. Uma vez na arte. A arte eu fiz a dublagem na aula número 3. Eu não encaixei a arte dentro do molde. Quando a gente encaixa, geralmente o molde encolhe um pouquinho e isso dá diferença. Eu imprimi a arte ainda maior, só que ainda, ó, encolheu e quase faltou arte. É um pouquinho que encolhe que faz toda a diferença na hora do fechamento da peça. Na apostila tem o tamanho que você vai imprimir a arte para bater tudo certo. Após fazer a dublagem, você coloca o molde em cima da arte e risca. Quando é peça de brinde, uma peça que não tem forro, a gente encaixa a arte no molde e às vezes encolhe 2 milímetros e no fechamento a gente consegue ajustar. Mas uma peça estruturada com forro fica difícil quando o espelho fica menor. Então, é muito importante fazer isso. Coloca o molde em cima da sua arte, risca e corta. Isso vai garantir que a sua arte da frente, seu espelho da frente, esteja exatamente do mesmo tamanho do espelho de trás. Quando o espelho da frente fica menor e a gente vai fazer o fechamento, fica sobrando o canal de zíper na frente e atrás fica justo. Pronto. Feito isso, confere se está do mesmo tamanho do espelho de trás. Aqui tá ok. Está do mesmo tamanho do molde. Pronto, cortei uma vez no material principal, uma vez na arte. E agora a gente vai cortar 2 vezes no forro. O forro precisa ser maior mesmo.
O forro dos espelhos, do canal do zíper não. Cortei o forro de bagum. Se você tiver dúvida nesses materiais, na aula número 1 eu expliquei sobre o material principal, sobre o forro, sobre o EVA, e na aula número 3 eu fiz a dublagem dessa arte. Pronto, agora o molde do EVA. A gente vai cortar 2 vezes no EVA. Esse EVA é para a gente estruturar os espelhos. Só isso, 2 vezes no EVA. Esse é o EVA de 3 milímetros, ele é um pouquinho mais grosso que o EVA escolar. Divisória, 2 vezes no EVA e 2 vezes no forro. 2 vezes no EVA. No EVA, a gente corta a medida exata do molde. No forro, eu cortei o forro meio centímetro maior, um pouquinho maior, não precisa ser muito. Pronto. E o molde do estruturador. Estruturador, vou usar o papelão couro, mas pode ser o papel paraná. Uma coisa mais dura, não se preocupe que a gente não vai costurar em cima. Veja que ele é bem menor. Justamente, é só para estruturar a divisória mesmo. Pronto. O molde do canal do zíper. Se você não quiser colocar esse molde no material e cortar, você pode fazer essa medida que está no molde. 57,5 por 6. Cortei uma vez no material principal, uma vez no nylon 600 e uma vez no forro. O nylon 600 pode ser de qualquer cor. Só não é bom usar o preto, porque se o seu material principal for uma cor clara, para não ficar aparecendo depois. Aqui o molde da trava lateral. Ele é bem pequeno para ter a abertura total do estojo. Cortei uma vez no material principal, uma vez no forro e uma vez no nylon 600. Essa que eu cortei uma vez no forro, é essa parte de trás da divisória. Essa aba tem o molde dela também. Mas na frente vocês vão ver quando a gente for costurar. Ela é um pouquinho maior do que a trava. Essa tira do próprio material, ela tem 5 centímetros por 80. Tem essa medida na apostila. Os elásticos também tem 25 centímetros cada um, para a gente fazer o posicionamento dos lápis depois. Tela vôlei tem a medida na apostila. Vocês vão receber... Olha, isso aqui é uma meia argola e uma tirinha do material para posicionar o chaveiro. Vocês vão receber uma apostila com os moldes e uma apostila só com preço, sugestão de venda, essas medidas de materiais. Pronto. Agora eu vou fazer, muito importante, os 4 picos, principalmente os da lateral, que a gente vai usar para posicionar, para fazer o fechamento depois e para posicionar as divisórias. Vou fazer encontrar os 4 meios dos espelhos, do espelho da frente e do espelho de trás, a mesma coisa. Já vou encerrar essa aula do corte de material e na próxima aula a gente vai fazer os espelhos, o espelho da frente, espelho de trás e a divisória. As aulas foram divididas para não ficar tão cansativo, 2 horas de aula. Então, a gente dividiu, essa aula é só do corte de material. Próxima aula, a gente já vai passar ao vivo.